eu tenho insistido aqui numa tese e venho exaustivamente falando a mesma coisa, e volto a repetir: o impeachment é uma opção pelo confronto, não resolve a crise, ao contrário, o que nós estamos sentindo é que a crise está se aprofundando, não só a crise política, mas a crise econômica. Cresce os desempregados, cresce as empresas em estado de falência e cresce também e caminha para uma crise social. Há uma preocupação enorme em todo o país em relação a essa rede de proteção social criada pela Constituição de 1988 e que nos parece em risco, senador Paim. Essa rede enorme, é verdade que ao longo desses últimos anos o cidadão e a cidadã brasileira passaram a ter uma proteção maior do Estado. E é verdade também que o braço do Estado chegou em lugares inimagináveis. Eu, esse final de semana, acompanhado da deputada Janete, nós estivemos numa comunidade que eu conheço há 30 anos, no Livramento do Pacuí, no Livramento de Cotia do Araguari. Uma pequena comunidade, e eu conheci aquela comunidade em 1986. Não tinha energia elétrica, não tinha água tratada, não havia a presença do Estado brasileiro ali de maneira nenhuma, a não ser por uma pequena escola de ensino fundamental. Hoje eles têm energia elétrica, água tratada, estava até com defeito lá o sistema, é verdade, mas eles dispõem no sistema de água tratada, eles dispõem de uma fábrica de farinha, de mandioca, e eles dispõem de atenção social do Estado. Eles recebem o Bolsa Família e eles estavam muito preocupados, não é? Imagine uma comunidade pobre, distante, preocupada com a situação política do nosso país. E é verdade, há uma preocupação, há uma tensão na sociedade provocada por uma opção, eu diria, equivocada do Senado Federal. Eu ainda aqui, senhor presidente Garibaldi, eu apresentei uma questão de ordem na esperança de frear a marcha da insensatez. A questão de ordem era no sentido de que se aguardasse o processo de impeachment do hoje interino presidente Michel Temer, que tramita na Câmara Federal, para que pudéssemos respirar e dar uma explicação à sociedade, explicar melhor o que estava acontecendo. Mas fomos votos vencidos, não fomos ouvidos e nós marchamos de uma forma cada dia mais acelerada para o fundo do poço. E hoje, com a revelação do senador, do ministro do Planejamento, ou do ministro hoje, agora licenciado, que não sei se existe essa figura do licenciamento, não é? Porque o ministro acaba de tomar posse e menos de 15 dias depois se licencia. Isso não me parece existir no mundo jurídico. Mas as revelações, não é, trazidas a público hoje mostram que nós tínhamos razão, mostram que a crise política não é de responsabilidade apenas do outro lado da rua. É verdade que a presidente Dilma, ela não deu os encaminhamentos políticos necessários, ela foi frágil enquanto presidente e ela também se deslegitimou no processo, porque na hora em que ela apresenta um projeto, um programa político na campanha eleitoral de 2014, ao tomar posse, engaveta esse programa, decepcionou a sociedade brasileira. Mas ela tinha tido a oportunidade de pedir desculpa ao povo e de retomar, mas não o fez. É verdade que os dois lados estão comprometidos
guerra, nessa disputa insana pelo poder. E agora a sociedade brasileira está descobrindo que, de fato, é uma disputa pelo poder sem nenhum compromisso com a solução dos problemas que nos aflige, do desemprego, das falências e do retrocesso que a sociedade brasileira está vivendo. O parlamento, a representação política, voltou as costas para os graves problemas da sociedade. Não se pode apontar o dedo apenas para o outro lado da rua, o Palácio do Planalto, e dizer a culpada é a presidente Dilma. Ela tem também, como todos têm, mas o maior responsável por essa crise que nós estamos vivendo é o parlamento, porque ao parlamento cabe a responsabilidade. Senador Moca, ao parlamento cabe a responsabilidade pela fiscalização dos atos do Executivo. E se nós tivéssemos fiscalizado, não haveria a corrupção, inclusive nos órgãos indiretos, como é o caso da Petrobras. Nós falhamos na fiscalização, o parlamento falhou na fiscalização. E não apenas falhou por omissão, mas também falhou por participação nessas negociatas espúrias. Tanto é que temos aqui vários dos nossos membros que estão sendo investigados pela Operação Lava Jato, que respondem diante do Supremo Tribunal Federal. Não só fomos omissos, mas como também participamos das irregularidades. Então, o parlamento tem que fazer essa autocrítica. Nós precisamos fazer essa autocrítica para que a gente possa apresentar uma solução definitiva para a crise brasileira. Sem essa autocrítica, nós não temos como encaminhar soluções verdadeiras. Vossa Excelência me concede uma parte, senador João. Com o maior prazer, senador Moca, o maior prazer. Vossa Excelência diz assim que, e eu vejo mesmo, alguns subirem à tribuna, baterem no peito, sendo que foram citados em delações aí, eu não quero citar nome, e ficam arrotando honestidade, seriedade, eu não quero, afinal de contas, são citações e delações, o tempo dirá, e isso é uma questão da justiça. Agora, quando Vossa Excelência fala em participação, não foi só o PMDB que participou do governo, o governo de Vossa Excelência participou de ministérios, né? Como participa agora no governo do presidente Michel Temer. Agora, o que nós precisamos, e aí nós estamos juntos, é de um parlamento forte. Nós dois estivemos juntos em momentos aqui em que a casa poderia ter escolhido outros rumos. E perdemos, faz parte da democracia. Agora, eu sou um daqueles, e já disse, que vou observar isso com muita tranquilidade. Agora, eu acho que cada um de nós, nesse momento, nós temos que ter posições. Eu, por exemplo, quando vejo alguém dizer, está vendo o que aconteceu, isso aconteceu hoje, ontem, e parece que no passado não aconteceu nada. Parece que aqueles que levaram o país ao caos, a situação econômica e política que se encontra hoje, e que está cabendo ao presidente Michel Temer, em pouco mais de 10 dias, colocar tudo isso, né, para funcionar, e Vossa Excelência já foi governador, eu mesmo tive no estado de Vossa Excelência, aonde reinava um caos muito grande, por
tenho certeza, não por conta de Vossa Excelência, mas essas coisas acontecem realmente. Então, eu quero parabenizá-lo pelo discurso crítico, centrado. Agora, eu continuo dizendo o seguinte: é preciso que a gente tenha uma posição, acredite nela, né? E vamos prosseguir. Agora, o que o Brasil precisa nesse momento é de uma unidade, é de união. Essa união, e as pessoas haverão de compreender, é que vai levar o país a uma solução nacional. Vossa Excelência tem uma posição de eleições diretas, as quais eu acho, aí me desculpe Vossa Excelência, eu acho que, a não ser que o TSE tome decisões diferentes, eu acho que não seria o caso de termos eleições ainda esse ano. E o ano que vem a solução é pior, porque aí nós teríamos uma eleição indireta. Mas, de qualquer forma, Vossa Excelência é um parlamentar a quem eu tenho um profundo respeito, mas eu coloque essas palavras como alguém que realmente, assim como Vossa Excelência, quer contribuir para que esse país volte a crescer no rumo certo e que as pessoas voltem a acreditar e que o nosso país tenha credibilidade para atrair de volta investimentos capazes de gerar emprego. Hoje, a minha maior preocupação é ver o chefe de família desempregado e sem condição e sem, às vezes, esperança de vir a ter ainda esse ano. Muito obrigado, senador João Capiberibe. De antemão, peço desculpa pelo alongado à parte. Senador Moca, hoje é segunda-feira, né, e hoje nós temos a possibilidade de nos estender no debate. Eu não tenho nenhum afeto pelos dois lados da disputa de poder. Vossa Excelência sabe disso. Eu sou crítico à condução dada ao país pelo PT e o PMDB juntos, casados, inclusive com bolo de noiva, né, festejados, e sou crítico à condução do PMDB nesse momento, através do presidente interino Michel. Mas coloque o seu partido também, porque eu sou crítico também ao meu partido, porque bom. O ministro da Integração... Aí eu vou me sentir melhor. O ministro de Minas e Energia não é indicação do Partido Socialista Brasileiro. Não, o nosso partido decidiu não só não indicar, mas tampouco chancelar qualquer indicação, e eu assinei embaixo e defendi essa posição e defendo. E o da integração nacional, senador? Como? E o da integração nacional? Não, a integração... No governo anterior? Não, aí sim, mas eu estou criticando. Quando eu critico a condução política do PT... e é do conjunto dos partidos que sustentaram o presidente Lula e que deram sustentação à presidente Dilma. Eu não livro a cara de ninguém. Cometeram graves erros que terminaram juntamente com o PMDB, empurrando o Brasil a essa situação caótica e que a gente não tem previsão de saída. O que eu digo e reafirmo é que o impeachment... Ela levou o país para o confronto e gerou aprofundou os ressentimentos, o sectarismo político. A gente sente isso nas ruas, nas relações entre amigos, inclusive nas relações entre parentes, e sente nas redes sociais que há um confronto maior. Eu não gostaria e não queria que chegássemos a isso. Então, ainda há tempo. O que eu proponho é que o presidente interino, nós temos 2 presidentes no país, isso é uma situação inédita, beira a ficção, que o presidente interino convidasse a presidente Dilma, que está afastada, chamasse para uma conversa. Não tem outra alternativa que o entendimento, a saída política, a negociação e o pacto que deve ser sacramentado pelas urnas. Quem deve dar a palavra final é o povo. É o povo. Senador Paim, eu ouço com maior atenção. Senador Capiberibe,
Eu acho que nesse momento de segunda-feira a gente tem que falar exatamente o que está pensando, o que está sentindo, porque nós temos mais oportunidade. Vamos ser claros entre nós todos. É uma grande hipocrisia o que está acontecendo nesse país. Aqueles, senhor presidente, que estavam no governo durante 13, 14 anos. Eu falo de cadeira porque eu nem vou ao governo. Eu não vou em ministério coisa nenhuma. Eu não peço emenda, não tenho cargo, não tenho nada. Mas aqueles que mamaram no governo, eu diria de um monte de partido, Eu vou dizer monte já, porque monte inclui todos que estavam lá. Do dia para a noite, viram um Boeing passar voando, pularam para o Boeing ao lado e disseram isso aqui, não tem nada a ver com isso. Como que não tem? Como que não tem? Isso é hipocrisia de todos os partidos que fizeram parte dos governos. É uma grande hipocrisia. E olha, e como é que surgiu esse impeachment? Vamos ser francos, nós aqui acreditávamos que ia sair tal de impeachment? Claro que não. Claro que não. Foi no momento em que lá na Câmara o pessoal decidiu afastar na Comissão de Ética o presidente da Casa, Eduardo Cunha. Quando aqueles votos foram dados, e não importa quem deu o maior número de votos ou não, quando os votos foram dados, ele vou agora aplicar o impeachment. E aplicou o impeachment. Naquela sessão, que vamos ser claros, o mundo e o Brasil viu. Ninguém entendeu aquela sessão da Câmara e veio para cá. E nós vamos debater a mesma coisa. Eu vi ministro, e como eu estou aqui na casa há muito tempo, com o presidente Garibaldi, na época do Collor, eu vi ministro que estava jantando com o Collor, vinha aqui depois de noite, eu estava aqui, em nome da minha família e da minha mãe, eu voto pelo afastamento, pela cassação do Collor. Quando jurou, há 2 horas atrás, estava jurando fidelidade ao Collor. Aqui foi semelhante, senhor presidente. Ministros que até ontem estavam lá, desfrutando e elogiando e levando e querendo ir de avião com a presidenta, com o presidente para o seu estado e levando recursos e falando. No outro dia aqui, olha, eu voto porque meus eleitores querem, embora eu acho até que ela não é criminosa, nem roubou coisa nenhuma. Eu não entendo isso, eu não consigo. Porque eu estou muito chateado com a política por causa disso, e não sou também o soldadinho do passo certo. Mas a farsa, a hipocrisia, daí eu concordo até com o senador Moca. Eu vi muita gente aqui e lá, como aquela que disse, eu vou votar para combater a corrupção, e no outro dia o marido estava preso por estar roubando dinheiro da prefeitura. E coisas semelhantes que nós vimos nas 2 casas, por isso que eu entrei na tese de Vossa Excelência. Se somos tão críticos, então que saiam todos. E a melhor forma de sair todos, claro que a nossa emenda foi um gesto político. O Congresso estava sinalizando que a melhor saída era eleições gerais. Como os gerais sabemos que é impossível, pelo menos para presidente e vice, bastava, claro, o outro lado da rua ter concordado com a ideia e feito um grande entendimento. Mas eu também entendo, eu ainda tenho uma esperança lá no próprio tribunal. O tribunal pode decidir. A única forma, inúmeros países já fizeram isso, é o pacto, aí sim é o pacto do povo de baixo para cima. É o povo poder nas urnas dizer quem ele quer para presidente e para vice. E nós temos que fazer o que eu chamo de uma assembleia exclusiva, temática e revisional para fazer a reforma política eleitoral e partidária. Apresentamos também, junto com outros senadores, essa PEC, porque daí sim um número de 172, se não me engano, de eleitos pelo voto direto, homens que sejam ficha limpa, de notário saber, que não estejam em lava-jato, como estão para todo lado, que não estejam na lista dos 300 e nem na lista dos 500, possa ser eleito para fazer essa reforma política eleitoral e partidária. E aí sim, em 2018, nós íamos eleger um novo Congresso e um presidente e vice da República. Se dependesse de mim, já adianto, seria 5 anos de mandato para todo mundo, sem direito à reeleição. Mas eu quero cumprimentar a Vossa Excelência. Você já sabe que eu defendo a mesma tese de Vossa Excelência quanto às eleições. Obrigado, senador Paim. Eu queria aqui esclarecer que o meu partido, o PSB, deixou o governo em 2013, graças
a perspicácia e a leitura que fazia o nosso grande líder desaparecido, Eduardo Campos. Ele percebeu os rumos que o país estava tomando. É verdade que, aquilo que eu acabei de falar, aquela pequena comunidade melhorou enormemente, não tem como negar. Houve melhoria, sim, né? Houveram avanços importantes para os que vivem longe, para os mais pobres, porque essa gente mora numa distância enorme e não são lembrados nunca, a gente sabe disso. Isso é verdade no Amapá, isso é verdade no Rio Grande do Sul, é verdade no Mato Grosso, é verdade em todo canto, que os que vivem longe e os mais pobres, o braço do Estado não os alcançava. E nos últimos 20 anos passou, sim, a ser alcançado, e nos últimos 15, com muito mais vantagem para os mais pobres. E por isso, em 2013, o presidente do meu partido, Eduardo Campos, ele teve uma conversa com a presidente Dilma, mostrou que o país, que a condução política estava levando o país para a crise. E ele não seria candidato, presidente, ele não sairia candidato se ele tivesse sido ouvido e que o governo tivesse mudado de rumo. Não conseguiu, nós tivemos que sair do governo. E agora, essa entrada de um parlamentar do PSB entra no governo a revelia do partido, sem o aval e sem a chancela do nosso partido. Até porque nós consideramos que a opção do impeachment não resolve a crise política, né? Nós consideramos que o governo que assumiu, o presidente interino, ele ainda deveria se legitimar, mas ele já está enfrentando uma dificuldade gigantesca, porque na sua configuração ministerial estão lá algumas figuras, alguma presença de alguns líderes políticos que têm que responder diante da justiça, e hoje ficou muito claro que houve um entendimento entre um grupo de líderes políticos do nosso país, que ainda, só agora nós estamos começando a conhecer a dimensão, para paralisar um dos acontecimentos mais importantes da história brasileira, que são as investigações da Lava Jato, que já mandou para a cadeia os maiores empresários, né, do país e que está na cola dos políticos mais importantes do nosso país. Então, essas operações, essas investigações não podem parar. Senador, então, me concede uma parte, outra por derradeiro. Senador, eu ouvi do próprio presidente Michel Temer e do ministro da Justiça do governo atual, de que ele daria o apoio pessoal e restrito. E eu vi isso também do ministro da Justiça. Eu quero dizer que a votação do impeachment não se deu porque os parlamentares resolveram, se deu porque as ruas se mobilizaram, independente de partido. É bom que se diga isso, porque no final do ano, esse impeachment, ele estava enterrado. Ninguém mais falava em impeachment, mas logo no início do ano começou novamente uma grande mobilização, e foi a mobilização popular, tanto que aqueles que tiveram que ir lá na frente dizer que eram contra o impeachment, tiveram muita dificuldade no retorno dos seus estados. Então, essa constatação é preciso ser colocada. O impeachment não ocorreu porque houve uma junção de líderes ou não houve. A verdade, eu acho que o impeachment ocorreu em função de uma grande mobilização popular que fez com que cada parlamentar fizesse do seu voto o anseio da população, porque foi mais de 70% da população que saiu às ruas pedindo o impeachment. Senador Moca, eu entendo e eu acompanhei.
É verdade que havia uma aspiração que o governo do PT e da presidente Dilma, junto com o PMDB, cometeram graves erros e mereciam punição. Eu não tenho a menor dúvida disso. Mas a expectativa de quem foi à rua era colocar um governo cuja primeira medida seria combater a corrupção. E não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. E hoje nós tivemos o melhor exemplo. Declarado uma conversa, não é, onde fica muito claro que havia um desejo que se estava trabalhando para barrar a Lava Jato. Ali está claro. Não é? Se há um golpe, esse golpe seria contra a Lava Jato. Seria contra a Lava Jato. Lava Jato? Como? Vossa Excelência acredita que alguém possa barrar a Lava Jato? Veja quem está preso, tesoureiros de grandes partidos, e grandes empresários. Ninguém vai parar a Lava Jato. E depois que você ouve do próprio presidente, do ministro da Justiça, que terá todo o apoio, eu acho que isso é fantasioso demais, senador. Desculpando a expressão. Não. É a realidade. Eu imagino aquelas pessoas que foram para a rua, porque aqui nessa casa teve vários senadores que votaram de boa fé, acreditando que o impeachment resolveria a crise, que esse seria o caminho para construir a saída. E eu dizia aqui, e volto a insistir, que o impeachment não era e não é, e a gente precisa de uma saída política. Nós precisamos de uma saída política, como o senador Paim acaba de destacar. Nós somos políticos. Nós estamos aqui, não é para fomentar o confronto, ao contrário, nós estamos aqui para compor e negociar saídas que possam nos permitir responder ao povo brasileiro, tirar a preocupação da cabeça daquelas pessoas dos lugares mais distantes, que esse país não vai retroceder nas suas políticas sociais, que esse país vai resolver o problema da economia. É isso que nós temos que insistir que se faça um pacto, que se converse, que não dá para a gente ampliar essas barreiras do desentendimento, da falta de conversa, da falta de diálogo. Ao contrário, nós somos políticos e a política exige da gente que se entenda. É isso que eu proponho, mais uma vez, o presidente interino, Michel Temer, converse com a presidente afastada. Essa é da política, as conversas. Por que não? Se me convidarem para conversar, eu estou à disposição. O que eu quero é que a gente construa um projeto que resolva a crise e que seja sacramentado pelas urnas, porque nós perdemos a chance. Quando eu digo nós, eu falo da representação política, perdeu a chance de construir uma saída negociada, ainda aqui no Senado. O Senado, eu estava crente que na hora que chegasse da Câmara ao Senado, aqui nós iríamos colocar um freio na marcha da insensatez e sair com uma proposta conciliadora, negociada, pactuada, para resolver esses problemas da sociedade. Obrigado, senhor presidente.